Vereradíssimo Padre Ivoli, Padre Jean, reverendas irmãs, meus amados irmãos. Então, último dia da novena de Nossa Senhora de Fátima. O tema que Padre Ivoli escolheu para hoje é penitência. A conversão, o convite à conversão. E aquela última passagem, antes do terceiro segredo, quando o anjo apontou e disse: penitência, penitência, penitência. Penitência é uma palavra que vem do latim penitet, quer dizer peso, arrependimento. Penitet, penitência. No ato de contrição ele diz: pesa-me, Senhor, por vos ter ofendido. A penitência é isso. É o arrependimento e a conversão. Claro, para a gente se converter. Conversão é a gente se voltar para Deus. O pecado é quando a gente deixa Deus para trás e se volta para as criaturas, especialmente para nós mesmos. A conversão é o contrário, quando nós deixamos as criaturas e nos voltamos para Deus. Essa é a conversão. E a gente pede que Deus olhe para nós, converte-nos, Deus, Deus que se converta para nós. Nós nos voltamos para Deus. Então a conversão, Nossa Senhora falou muito em Fátima isso, né? Foram os pecados que mais ofendem a Deus. Veio repetir o que Nosso Senhor falou no Evangelho. Antes de Jesus vir, João Batista, que foi o precursor, pregou a mesma coisa. Fazei penitência, porque se aproxima o reino de Deus. Essa era a pregação de São João Batista. E quando Jesus começou a pregar, ele disse: convertei-vos e crede no Evangelho. É a mudança. E em grego a palavra é metanoia. Metanoia quer dizer mudança de mentalidade. Conversão é isso, mudar a mentalidade, mudar o modo de pensar. Então não é só mudar o comportamento, é mudar o modo de pensar, o modo de considerar as coisas, o modo cristão de ver todas as coisas. Não o modo de pensar do mundo ou das pessoas que não são de Deus. Por exemplo, como é que nós devemos considerar a doença? O mundo considera a doença como a pior desgraça que pode acontecer. Nós não. Quem pensa como Nosso Senhor deve pensar que a doença pode ser um modo de eu pagar meus pecados, um modo de eu me aproximar mais de Deus, um modo de eu me purificar. Eu preciso me converter com relação à doença. Quando vier uma doença, isso é um chamamento de Deus. Quanta gente que se converteu quando ficou doente? Não é? Antes não pensava em Deus, mas na doença, isso aconteceu com vários santos, né? São Francisco de Assis mesmo, que era um rapaz mundano, mas quando ele ficou doente, ele passou a pensar mais em Deus. Daí que foi aquela mudança de vida, ele passou a cuidar dos pobres, começou a distribuir as coisas. O pai dele era um rico comerciante, né? Começou a cuidar dos empregados, dar roupas para os pobres. Aí o pai ficou furioso e o expulsou de casa. Mas a conversão dele começou com a doença. Então, o modo como a gente tem como encarar a doença, a morte. Para eu me converter, o que é a morte? Vai ser como o Papa Bento XVI, quando estava doente: eu não me preparo para a morte, eu me preparo para um encontro. É um encontro com Deus. A morte é isso. O mundo pensa que a morte é aquela caveira vestida de preto, né, com a foice na mão. Isso não existe, né? Isso é uma imagem pagã da morte. Não, a morte vai ser simplesmente o fim dessa vida e o começo da vida eterna. O nosso primeiro encontro com Deus, face a face. Por isso que a gente se prepara bem para a morte. Então é um modo de fé de eu olhar a morte. É a minha conversão.
Então a gente tem que se converter, olhar o dinheiro. Quanta gente que adora o dinheiro. Nosso Senhor disse, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Servir quer dizer se colocar totalmente à disposição, né? Sacrificar, quando a gente serve, a gente sacrifica o resto. Quem serve ao dinheiro, sacrifica ao dinheiro a honra, a honestidade, sacrifica tudo. A fé, porque ele quer o dinheiro. Não é assim que a gente deve considerar o dinheiro. O dinheiro é um meio para eu fazer o bem. Somente isso. Mais nada. Senão, eu sou católico de nome, mas eu adoro o dinheiro. Um dia um bom negociante estava falando comigo, olha, a gente tem que aproveitar, aquele fulano está em situação difícil. É essa hora que a gente oferece para ele, porque ele vai vender bem barato. Ele está em aperto mesmo, né? Está quebrando. Então, nessa hora, a gente vai lá e chega junto, aí ele vai, está morrendo mesmo, aí vai fazer um preço bem barato. Isso é modo de pensar do cristão? Claro que não. Isso não é... Cristão não pensa assim, explorar os outros, aproveitar da fraqueza de alguém para poder eu lucrar mais. Isso é adorar o dinheiro também. Nosso Senhor diz que a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro. A gente usa do dinheiro. E se Deus nos der muito, eu vou usar bastante dele para fazer o bem. Mas não servir a Ele, de tal maneira que eu vou sacrificar a minha consciência a Ele. Não. Quanta gente sacrifica o pudor, a honra, por causa do dinheiro. Então a conversão é a gente mudar a mentalidade. Hoje nós estamos meditando o apelo à conversão. O meu modo de proceder no mundo, o meu modo de tratar as coisas, o meu modo de namorar, de casar, de viver em família, tem que ser de acordo com a mentalidade cristã. O meu modo de me divertir, o meu modo de lidar com os outros, lidar com os vizinhos, tem que ser um modo cristão, em todo lugar. Então a conversão é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de proceder, é o que Nossa Senhora vem chamar, o apelo à conversão. Convertei-vos. E crede no Evangelho. O Evangelho está ali. Quantos santos nos dão a ideia da conversão? Como São João Maria Vianney dizia, né? Os santos, nem todos começaram bem, mas todos terminaram bem. E o que importa é terminar bem. Começar, nem todos. Nós mesmos, quantas coisas erradas nós já fizemos, né? Mas o que importa é a gente terminar bem. Por isso, é a hora da conversão. Cada dia tem que se converter. Os santos que pediam aos outros, reze pela minha conversão. Para a gente sempre estar voltado para Deus. Eu quero me converter. Santo Agostinho, grande exemplo de convertido, né? Era um rapaz, filho de Santa, né? Santa Mônica. Mas ele era um rapaz muito estudioso, muito inteligente, muito capaz, estudioso, se formou em direito, em retórica, era um grande orador, mas foi para o mundo. Não, o pai negligenciou, porque o pai era pagão, mas a mãe era cristã, mas ele acabou não sendo batizado e foi para o mundo, atrás de mais companhia, foi estudar em outra cidade. Isso acontece com muitas famílias, né? Quando está aqui pertinho da família, bem, mas vai estudar em outra cidade, vem os amigos, vem outras pessoas, pronto, mudou. E Agostinho também foi assim. O nome dele era Aurélio Agostinho, né? O nome dele. E se formou, foi para a cidade de Cartago, se tornou um grande orador, muitos amigos, fugiu da mãe, porque a mãe ficava em cima dele, né? Mãe é mãe, né? Ficava em cima dele, para ele se converter. Mas ele dava de ombros, não queria saber
de religião, não. Mas a mãe sempre rezava, chorava e rezava pela conversão daquele filho, Agostinho. Mas ele então, depois saiu dali e foi para a Itália, para Milão, onde era um grande centro. O imperador ficava lá, às vezes, representante do imperador, e ele foi para lá, e a mãe foi atrás. E lá, ele fez um discurso muito bonito, foi escolhido, porque ele era um grande orador, falou muito bem, todo mundo aplaudiu, ele era muito bem-quisto. Foi lá que ele arranjou uma mulher, um amante, não era casado, mas arranjou um amante. Levou uma vida mundana, uma vida de pecado. E pior do que isso, se tornou herege. Já que não queria ouvir a mãe, se tornou herege maniqueu. E não só se tornou herege, como trabalhou para os hereges. Ele colocou-se a serviço deles, traduziu obras deles, então ele, para publicar os livros heréticos. Mas a mãe nunca deixou de rezar pela conversão daquele filho. Foi falar com o bispo falou, olha, é impossível que Deus deixe perecer um filho de tantas lágrimas, pelo qual a mãe reza e chora tanto. Foi bem, um dia, ele foi lá escutar Santo Ambrósio, a mãe levou para a igreja. E ele foi lá porque o Ambrósio era um grande orador, pregava muito bem, e ele ficou admirado da oratória de Santo Ambrósio. E foi até ter uma conversa com ele, gostou muito. E um dia, ele estava lendo a vida dos santos, um livro lá, escutou uma voz, toma, lê. Ele foi lendo, e ele saiu, sentiu a voz de Deus no coração, e começou a chorar. Era a hora da conversão. Aquele filho pela qual a mãe rezou tanto, se converteu. E voltou, foi batizado aos 33 anos de idade. Eu visitei lá em Milão, embaixo, no subterrâneo fizeram escavações e descobriram ali a pia batismal onde Santo Ambrósio batizou Agostinho. E ele se converteu e foi estudar com os amigos numa fazenda. Começou a estudar muito, se tornou um grande estudioso, defensor da igreja. Depois se tornou padre e bispo. E é um dos maiores doutores da igreja, Santo Agostinho. De pecador, se converteu e é um grande santo. Para ninguém perder a esperança. Graças à oração daquela mãe. E a mãe, nos últimos dias, dizia, olha, meu filho, eu posso morrer em paz. A única coisa que eu queria era que você se convertesse. Você se converteu, se tornou padre, e agora posso morrer em paz. E ele morreu, Santa Mônica. Converteu Santo Agostinho. Santa Rita de Cássia também converteu os filhos, porque pediu que Deus levasse, né? E converteu todas as outras pessoas que ela pensava que tinham ódio. Ela rezava pela igreja. E muitos outros santos, que são João Gualberto, que era um soldado. João Gualberto era um soldado cujo irmão foi assassinado e ele jurou vingança. Olha, eu vou vingar meu irmão. E um dia encontrou com o assassino do irmão numa rua estreita, ele cheio de capangas, armado, encontrou o assassino do irmão desarmado. Falou assim, é hoje, é agora. E o assassino do irmão ajoelhou, pediu a ele, olha, era numa sexta-feira santa, em nome de Jesus que morreu hoje, eu peço que você me perdoe. E João Gualberto o levantou, o abraçou e disse, eu não só te perdoo, como recebo como amigo. E aí, depois ele entrou na igreja, viu o crucifixo, inclinar a cabeça para ele, como que agradecendo por ele ter perdoado o inimigo. São João Gualberto, um grande santo também, fundador de ordem religiosa. Muitos santos se converteram.
Conversão é isso, é o que Deus espera de nós. Nós viemos à igreja para nos convertermos, cada dia, para me voltar para Deus. Por que a gente se confessa? A gente confessa para a gente se converter. Eu vou lá me confessar, eu quero pedir perdão dos meus pecados, e eu quero mudar. Não é? Eu proponho, ajudado com a graça de Deus, mudar de vida. Quer dizer, eu vou me converter. A missa que nós participamos todos os dias, aos domingos de modo especial, é um convite à conversão. Porque a missa é a renovação da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. É todo o mistério pascal que se recorda na missa. Logo depois da consagração, acabou a consagração, o padre faz a anamnese, que é a recordação de tudo que Nosso Senhor fez por nós. Unde et memores Domine, nos servit, lembrados, nós, vossos servos, tam beate passiones, como ab imperis resurrectiones et in cielo gloriose ascensiones. Nós nos recordamos de tudo que Jesus sofreu, sua paixão, morte, ressurreição e ascensão ao céu. Mas a missa toda é uma recordação do mistério pascal. Já que Jesus sofreu por nós, a gente começa a missa pedindo perdão dos pecados, como nós fizemos há pouco. Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso. Me confesso pecador, porque eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos, omissões. E bato no peito, por minha culpa. Não tem que jogar a culpa nos outros, não. É minha culpa. Minha tão grande culpa. Então começa a missa assim. Depois a gente sobe ao altar, o padre sobe ao altar e beija o altar pedindo que Deus perdoe nossos pecados. A primeira parte da missa, que é a liturgia da palavra, que a gente vai ouvir a palavra de Deus, mas a gente pede o perdão. Quando o padre beija o altar, ele pede para tirar de nós os pecados, em honra, em lembrança dos santos que estão aqui no altar. Depois vem Kyrie eleison, a palavra grega, Senhor, tende piedade de nós. São dirigidos a Jesus Cristo. Hein? Todas as 6 invocações é para Jesus Cristo, as 9, né? Kyrie eleison, Senhor, tende piedade de nós. Depois, Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. É um ato de contrição. Eu estou pedindo perdão. Depois vem o glória. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens de boa vontade. Não é? E depois pede perdão. Porque só vós sois santos. Só vós sois o Senhor. Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. A gente pede o perdão ao nosso Senhor. Depois do Evangelho, a gente recorda a palavra de Deus. O Evangelho é cheio de convite à conversão. Bom, depois vem o ofertório. No ofertório da missa, quando o padre oferece o pão, ele faz um ato de contrição. Suscipe sancte pater, recebei o Pai. Anc immaculatam ostiam, com ego indinhos, que eu indigno os ofereço, pelos inumeráveis pecados, ofensas, negligências, e por todos os fiéis. É um ato de contrição. O ofertório também é um ato de contrição. Do cálice é a mesma coisa. O lavabo pede para Deus nos purificar de todas as nossas faltas. E assim vai a missa toda. Toda sempre um pedido de perdão. Até chegar na hora da comunhão. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ato de contrição. Quando a gente bate assim é porque eu estou arrependido. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. É um ato de contrição. Na hora da comunhão, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, e eu faço um ato de contrição. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Eu não sou digno. Por quê? Porque eu sou pecador. Pedi que Nosso Senhor, com a sua visita, nos livre do pecado. Então, a igreja nos ensina o quê? A conversão. A vida dos santos.
toda a liturgia, todas as orações da igreja estão nos convidando sempre para a nossa conversão. O que Nossa Senhora vai repetir para nós em Fátima. Pedir a conversão, que a gente deixasse o pecado, mostrou o inferno para os pastorinhos, mostrou o céu, que Nosso Senhor veio pedir que a gente deixasse o pecado. A conversão, deixemos o pecado e voltemos para Deus. Então, toda vez que a gente entra na igreja, a gente faz um ato de contrição. Quando eu faço o sinal da cruz, que é o sinal do cristão, o que eu me lembro? Quando eu faço o sinal da cruz, eu me lembro que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu me lembro que eu fui batizado, que eu deixei de ser pagão para ser cristão, porque o Padre me batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu faço o sinal da cruz, eu me lembro da última vez que eu me confessei, que o Padre falou, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o perdão que eu recebi. Então, quando eu faço o sinal da cruz, eu lembro da minha última confissão, que o Padre me perdoou os pecados. Eu me lembro, é o sinal do cristão, Jesus morreu por causa de nossos pecados. Então a igreja está sempre nos convidando para a conversão, para sermos de Nosso Senhor. Nossa Senhora vem repetir em Fátima esse pedido, que nós nos convertamos e nos voltemos para Nosso Senhor. Então, nesse último dia da novena, vamos pedir essa graça, né? Que nós nos convertamos. Eu quero me converter cada dia para Deus. Por isso que a gente faz o exame de consciência à noite. Como é que foi o meu dia hoje? Como é que foi? Eu rezei tudo que devia rezar, eu tratei bem as pessoas, maltratei alguém, falei demais. A gente tem muita coisa, né? A gente peca todo dia, e muito, hein? São Tiago não diz lá? In multis offendimus homines. Em muitas coisas ofendemos a todos. Toda hora a gente está ofendendo alguém, é porque a gente não presta atenção, né? Agora, quando a gente pisa no pé de alguém, o pé da gente não solta nada, né? Só um ressaltozinho, né? Mas o calo do outro, coitado. Então, quando a gente ofende a Deus, nem parece que ofendi, né? Mas o outro sofreu. Então, a gente pede perdão por tudo que a gente possa ter ofendido a qualquer pessoa. Pedir perdão a Deus. Um ato, no final do dia, a gente sempre faz um ato de contrição para a gente se converter. Meu Deus, peço perdão de tudo que eu errei no dia de hoje, por pensamentos, palavras, ações, omissões, tudo que eu fiz errado. A gente tem que se converter cada dia, para que na hora da nossa morte, Deus tenha misericórdia de nós, Nossa Senhora venha ao nosso encontro. E a gente pede, depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Que Nossa Senhora seja nossa advogada e nos apresente Jesus. Ela é boa advogada. E Jesus é bom, é misericordioso. Ninguém precisa desconfiar dele. Ele é bom. Ele quer o nosso bem. Não precisa ter medo dele, não. Ele quer o nosso bem. Por isso que a gente se confessa, porque ele vai perdoar. Por isso que ele vem à igreja, porque a gente quer se converter. Ele sabe disso. Nós viemos para cá porque queremos deixar o pecado. E ele é tão bom que na cruz ele deu o exemplo disso, né? O bom ladrão, que foi a melhor de todas e mais bonita conversão que já houve. Não é? Aquele ladrão, eram dois ladrões, né? Um, o Gestas, estava blasfemando, falando contra Jesus. O outro, Dimas, falou para o Gestas, então nem você reconhece, não sabe que nós estamos aqui sofrendo porque merecemos? Ele não, ele é justo. Nós estamos sofrendo porque nós merecemos. Então fez um ato de humildade. Fez um ato de apostolado para com o outro, para tirar o outro do erro. Fez um ato de fé em Nosso Senhor, no reino dele. Fez um ato de confiança. E, ladrão, mas pediu uma lembrança. Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Só pediu isso. E Nosso Senhor deu o céu para ele, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Que bonito, né? Um ladrão, pecador, pediu a Jesus uma lembrança e Nosso Senhor lhe deu o céu. Para ninguém ter medo, para ninguém se desesperar.
Judas ficou tão apavorado com o pecado dele que foi se enforcar. Se tivesse vindo pedir perdão, Nosso Senhor perdoaria, como perdoou ao bom ladrão. Tenhamos confiança, vamos nos converter, vamos nos voltar para Nosso Senhor e pedir a nossa conversão, que nós sejamos verdadeiros discípulos dele, que Nossa Senhora nos conduza sempre para um dia todos nos encontrarmos lá no céu. Amém.